Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos assentados. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para esta celebração importante. Iniciamos com toda a igreja a celebração da Páscoa. A Páscoa cristã, que tem sua origem, seus fundamentos na Páscoa judaica, que traz alguns elementos, né? Mas Jesus dá um novo sentido a esta Páscoa.
ouvimos na primeira leitura do livro do Êxodo, como o sentido da Páscoa que eles rezavam, que eles celebravam, melhor dizendo, no sentido do memorial. E hoje nós fazemos o memorial não da Páscoa judaica, mas da Páscoa de Jesus. É o cerne do amor, do serviço, o cerne da doação de Jesus. Nós temos hoje, nesta celebração, 3 pontos importantes: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial e o lava-pés. A Páscoa, o sentido, então, desse memorial que eles celebravam todos os anos. Ouvimos a leitura do livro do Êxodo, tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 14, vai ressaltar e mostrar, né, como vivia, como era a Páscoa naquele momento. E como Jesus, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos e ao mostrar, né, pelo texto, sobretudo do Evangelho de São João, e com a sua ressurreição, dá um novo sentido. E hoje nós temos a Eucaristia, que é uma forma da continuidade da presença de Jesus. É o mistério da fé. Então a Páscoa para nós acontece, na verdade, a toda a Eucaristia. Porque a todos os momentos e em toda a Eucaristia, Jesus quer fazer memória, estar presente. Então, na Eucaristia, nós fazemos memória, nós reapresentamos, né, as ofertas do pão e do vinho. Por isso, não é uma representação, mas uma celebração. A Eucaristia é o lugar da vida, da gratuidade, do amor. A Eucaristia é o lugar da continuidade da presença de Jesus, da pregação de Jesus. Por isso, nós nos alimentamos da sua palavra, nos alimentamos da comunhão com a comunidade e nos alimentamos da comunhão eucarística, que é o que ele deixou, o que nós ouvimos na segunda leitura do texto de São Paulo, da instituição da Eucaristia, e que também os sinóticos, os evangelhos sinóticos, falam muito bem. E o Evangelho de São João, no capítulo 6, a multiplicação dos pães, em que Jesus se dá como pão da vida. Então, nós reapresentamos a cada momento. A Eucaristia é o lugar do serviço, é o alimento da vida, é o alimento da caminhada cristã. Não é só a comunhão, no sentido do pão e do vinho, o mistério da fé, o corpo e sangue de Jesus, mas a Eucaristia é a comunhão com Jesus, estar com Jesus. Nos alimentamos do seu amor, nos alimentamos da sua palavra, nos alimentamos do seu ensinamento. Por isso, a Eucaristia é a ação de graças, né, a Deus pela vida e a ação de graças do próprio Deus para cada um de nós. A Eucaristia é dom. Por isso, participar da Eucaristia, viver a Eucaristia, é um dom de Deus, uma graça de Deus para todos. Porque todos nós podemos ter essa comunhão com Jesus. Uma comunhão espiritual, uma comunhão da sua palavra, uma comunhão do seu alimento. Tem um canto antigo que fala, inspirado num texto bíblico, né, do profeta: quando te dominas o cansaço, levanta-te e come, e anda, que o caminho é longo.
Então, na nossa vida, a Eucaristia é aquilo que nos permite caminhar, né, por esse caminho longo, por essa vida que nós temos como um dom de Deus. Segundo ponto nós temos a instituição do sacerdócio, né, do dia de hoje. Às vezes poderíamos até pensar, mas se comemora muito o dia do padre, né? Mas é porque o dia do padre, ou do pároco, né, assim era no começo de agosto, que é o dia de um santo, de um padre, né, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, que era, né, um simples padre, que teve muitas dificuldades para ser padre, mas foi ser padre numa pequena cidade na França e transformou a cidade e era muito sábio, muito santo, né, nos seus conselhos. Mas a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, rezamos e celebramos na Quinta-feira Santa. E pensar, quem é o padre? O texto de Hebreus diz que o sacerdote é tirado do meio do povo para servir o povo nas coisas que são de Deus. Quem é o padre? O padre é uma pessoa com suas falhas, com as suas qualidades, mas que responde a um chamado, a uma vocação, e procura servir a comunidade, oferecendo o sacrifício com a comunidade, junto com a comunidade, a Deus. Então, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Poderíamos pensar também, né, quem é o padre, ou às vezes é uma pergunta até mais detalhada, né? Qual o melhor padre? Às vezes as nossas respostas iriam sempre caminhar na linha daquilo que faz, né? Um padre, sei lá, que canta bem, que faz isso, que faz aquilo outro, que prega bem, que é de grande espiritualidade, que prega retiro, enfim, uma série de qualidades nós podemos atribuir. Mas o padre é padre muito por aquilo que ele é e não tanto por aquilo que ele faz, né? Por exemplo, se houver um problema, uma dificuldade, se tornar, né, impossibilitado de exercer normalmente o ministério, né, não deixa de ser padre. Assim é também, né, com o ser humano, com cada um de nós. Não deixamos de ser batizados, filhos e filhas de Deus, e de ser esposo, de ser esposa, de ser filho, né, nenhuma família, por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que é. Nós temos na história grandes santos, né, grandes pessoas que se ofereceram e que fizeram muito bem como sacerdotes. Mas nós temos também pessoas que fazem muito bem a igreja e muitos, né, santos que não são sacerdotes. Mas os sacerdotes, de modo especial, né, o Papa Paulo VI fala, né, que tinha que espalhar o perfume de Cristo, né, pelo mundo. Então, hoje, né, fazer uma prece pelos sacerdotes, por nós sacerdotes, para que possamos servir bem, servir da melhor maneira possível, servir as diversas comunidades que merecem um bom serviço, um bom acolhimento do sacerdócio. E terceiro ponto, nós celebramos o gesto do lava-pés, que daqui a pouco vamos repetir. Então, nós temos a Eucaristia, que é dom, que é graça de Deus. O sacerdócio, que também é um dom,
E o lava-pés, que é um dom, mas é uma possibilidade. Todos nós podemos servir. O texto do Evangelho, Jesus vai dizer que ele era mestre, né? Vós me chamais mestre, e dizeis bem, pois eu sou. Se eu, que sou mestre, lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés uns dos outros? Nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de servir, de amar, de transformar, de melhorar aquilo que está à nossa volta. Cada um de nós temos a possibilidade de lavar os pés de alguém, ou seja, de compreender, de partilhar, de amenizar as dores, de servir, de ser companheiro, de ser companheira, de ser esposo, esposa, filhos. O gesto do lava-pés nos coloca diante de uma dimensão de sermos uns para os outros. O gesto do lava-pés nos convida a vencer aquele egoísmo, aquela indiferença que às vezes pode afrontar os nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos lavar os pés na comunidade, ou seja, nos comprometermos com a alegria, com a realização do próximo. Porque assim, se eu vivo a Eucaristia, se eu sirvo e se lavo os pés daqueles que estão próximos, daqueles que convivem comigo, também eu vou ser agraciado por aqueles que convivem comigo. E talvez mais pessoas vão se disponibilizar a me servir do que eu servir o outro. Mais pessoas vão se disponibilizar a amar do que eu amar o outro. Mas eu só serei capaz de lavar os pés se eu estiver o mesmo Espírito de Jesus. Jesus, o Mestre, nos ensinou que nós possamos aprender dele e servir aqueles que estão próximos a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.